E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do curso de Geografia do canal Parabólica. Eu sou a professora Mari e a gente vai hoje fazer mais uma aula de exercício sobre escalas cartográficas e as projeções cartográficas. Como esses assuntos são cobrados no Enem e outros vestibulares, eu separei mais ou menos, foram 16 questões. E eu, assim, procurei abordar esses temas sobre várias formas que podem cair aí, inclusive tem uma questão aberta. Espero que seja produtivo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui nos comentários. Lembrando aí vocês de curtirem já esse vídeo para apoiar o nosso trabalho. E então, qualquer dúvida, deixa aqui, a gente está sempre disposto a ajudar vocês a chegarem cada vez mais próximo aí do sucesso nos vestibulares. Vamos começar? Então vamos lá. Primeira questão ó, da Universidade Estadual de lá de Maringá, do vestibular seriado desse ano, né, de 2023. Então, ó, sobre o estudo da célula e da representação cartográfica, assinale o que for correto. Aplica-se a noção de escala geográfica para a capacidade de resolução de um microscópio eletrônico? Verdadeiro ou falso? Noção de escala cartográfica, capacidade de resolução de um microscópio eletrônico? Essa aqui, ó, a gente vai marcar como falso. Por quê? Porque a escala geográfica nós temos medidas em centímetros, que vão de centímetros até quilômetros. Quando a gente trabalha com microscópio eletrônico, nós temos as medidas nanográficas, né? Então, a gente não pode aplicar a escala geográfica que a gente utiliza para estudar o espaço geográfico para se medir, né, células, que são coisas extremamente pequenininhas, e aí a gente vai precisar de uma escala nanográfica para a gente conseguir trabalhar com as células, né? Então, a número 1 é falsa. Ó, as células que constituem os seres vivos ocupam um espaço representado em uma escala cartográfica pequena. Então, essa também a gente vai colocar como falsa, né? De novo, se a gente quer estudar as células dos seres vivos, a gente precisa de estudar o espaço biológico numa escala nanográfica, certo? Não na escala cartográfica pequena, porque, de novo, a escala cartográfica a gente vai trabalhar centímetros até quilômetros, né? Então, essa aí também tá fora. Ó, 1 milímetro, um micrômetro e um nanômetro são medidas usadas no estudo das células e são diferentes das medidas usadas nas escalas cartográficas? Sim, essa tá verdadeira, né? Porque ele falou estudo das células, né? O milímetro, embora um milímetro perto de um micrômetro, um nanômetro seja grande, né? Vamos supor, se você pegar aí dentro da escala geográfica, a gente já não vai utilizar os milímetros, né? Então, essa tá verdadeira. Ó, com o microscópio é possível observar células, ok. Com o mapa é possível observar a representação espacial da paisagem? Sim. Se eu quero observar células, eu vou trabalhar com um microscópio, né? A própria palavra micro eu já tenho que eu vou trabalhar com coisas pequenas. E se eu quero observar o espaço geográfico, a paisagem, nada melhor do que um mapa para eu conseguir analisar aquele espaço geográfico. Então, a 8 está correta, né? Ó, o microscópio produz imagens ampliadas sem utilizar um sistema de coordenadas geográficas? Sim, verdadeiro. Eu não preciso de ter coordenadas geográficas para conseguir analisar um objeto em um microscópio, certo? A próprio nome de coordenadas geográficas eu tenho para analisar o espaço geográfico. Então, aqui como verdadeiras eu tenho 4, 8 e a 16, né? Se eu somar 4 com 8 e 16, ó, eu vou ter o resultado aqui, 28, é a minha somatória, certo? Então, verdadeiras 4, 8 e 16 e as falsas A1 e A2, certinho? Vamos para a próxima? Agora a questão número 2 da FAMERP, né, que é a Faculdade de Medicina, agora aqui ó, do vestibular de 2023.
Analise o mapa. Então, ele deu aqui, né, o mapa com uma projeção que a gente viu que é a projeção azimutal, né? Ó, o processo de elaboração da projeção cartográfica, que a gente sabe que já é a azimutal desse mapa, é ilustrado em. Então, quando a gente vai observar aqui, de cara, a gente já vai eliminar a alternativa C e a alternativa E, porque a C é uma projeção cilíndrica, certo? E a letra E é cônica, a gente quer a azimutal. No entanto, a gente sabe que a azimutal é aquela tangencial, porque a gente tem um plano tangenciando o globo terrestre, né? E nós temos a A, B e a D. Só que no mapa, eu tenho aqui, ó, o polo sul, ó, sendo mostrado. Então, a única que eu tenho um plano tangenciando o globo terrestre no polo sul é a alternativa C, olha, C, a alternativa D, que é a alternativa correta. Agora, questão 3, o vestibular deste ano de 2023, ó, da Mackenzie. Trajeto São Paulo, Rio Quente, Goiás. Então, ele deu um mapa, né? E aqui vamos ler o texto primeiro, ó. Uma família paulistana pretende realizar uma viagem de carro com destino ao Rio Quente, município do estado de Goiás. Considerando a distância linear no mapa, então eu tenho aqui a distância linear no mapa, é de 9 centímetros e a escala indicada é 1 para 8... Ó, 1 para 8 milhões e 500 mil. Quantos quilômetros aproximadamente essa família terá que percorrer? Então, aqui a gente vai fazer para o regra de 3, né? Ó, se 9 centímetros aqui no mapa, né? Ele quer saber essa distância em quilômetros. Então, eu tenho que essa escala, eu tenho que 1 centímetro do mapa equivale a 8.500 mil. Quanto que vai valer, né? Centímetros, tá, gente? Toda escala, ela é sempre dada em centímetros. Quando ele quer saber em quilômetros, no final a gente transforma para quilômetros. 9 centímetros, que é essa distância, eu vou ter x. Então, o x, eu já vou pegar um número aqui, ó, que eu peguei, já fiz a continha, tá? Vai dar 76 e 500. 76 milhões e 500 mil centímetros, certo? Agora, a gente vai passar isso para quilômetro. Então, ó, se 1 quilômetro eu tenho 100 mil centímetros, né? É só eu dividir 76 milhões e 500 por 100 mil centímetros. Então, ó, eu vou colocar aqui embaixo, ó, vai dar 76 dividido por 100 mil. Aí é só cortar os zeros, ó. Corta, 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 cortou, 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 cortou. Aqui eu vou ter, ó, 765 quilômetros, que é a letra C, certinho? Então, toda vez que esse tipo de questão cair, coisas importantes quando eu for montar a regra de 3 é observar as unidades, né? Uma vez que escala é sempre dada em centímetro, e aqui eu tenho centímetro, fica atenta e, né, fiquem atentos à unidade que ele está pedindo a resposta, porque no final a gente vai fazer a transformação. Então, ó, a gente achou tudo em centímetro e no final a gente transformou em quilômetro, certinho? Vamos lá, questão número 4 do vestibular de 2023 da FUVEST. Essa, embora seja uma questão aberta, eu achei importante trazer porque a gente vai dar uma revisada nas projeções de Mercator e de Peters, né? Então, vamos lá. Ó. Observe a reportagem a seguir. Um planeta sem distorções, físicos propõem a adoção de um novo mapa mundi. O astrofísico Richard Gott, o matemático Robert van der
Vanderbilt e o cosmólogo David Goldenberg chegaram ao conceito do disco aberto, mostrado abaixo, com o intuito de corrigir os equívocos do modelo usado da mesma forma há mais de 4 séculos, baseado na projeção de Mercator. Né? Então, aqui é a projeção que eles estão sugerindo. A notícia faz alusão às distorções produzidas pela projeção de Mercator, a partir dos seus conhecimentos sobre cartografia. Letra A. Cite o contexto no qual foi proposta a projeção de Mercator. Então, qual foi o contexto histórico em que a projeção de Mercator foi feita, né? Foi no contexto das grandes navegações, né? Então, foi no contexto das grandes navegações que Mercator fez o mapa, né? Que ele fez o seu primeiro mapa, colocando ali a Europa no centro para facilitar, né, a localização dos navegadores naquela época, porque era muito fácil se perder nos mares sem os mapas muito bem feitos. Então, o que ele fez? Ele colocou esse mapa diante do contexto que ele estava inserido. Né? Cite e explique uma dessas distorções que podem ser evitadas pela projeção apresentada na reportagem. Então, qual que é a distorção que a gente tem em Mercator? Né? A gente tem a preservação das formas e das áreas dos continentes, certo? Que é o que acontece na projeção de Mercator, porque se você for parar para ver, ó, nós temos as formas e as áreas preservadas, coisas que não acontecem lá na projeção de Mercator. Ó, e a letra C é: indique e explique outra projeção cartográfica que apresenta distorção diferente daquela encontrada na projeção de Mercator. E a gente então vai citar, ó, Peters, né? Que é aquele mapa que dá a impressão de que é alongado, porque nele, embora também seja uma representação cilíndrica, uma projeção cilíndrica, a gente tem a forma distorcida, certo? E as áreas preservadas. Então, a gente vai citar aqui, ó, ele distorce as formas, embora mantenha, aqui é um H, as áreas, certo? Então, não é uma questão muito complicada, é uma questão tranquila da gente fazer, mas ela é aberta. Lembrando que quando vocês forem responder questões abertas, tentem sempre escrever um texto explicativo, não muito longo, mas que seja objetivo e claro do examinador entender aquilo que você está explicando e responder aquilo certinho que ele está perguntando, tá bom? Agora, questão 5, né, do vestibular de 2023 da estadual lá do Ceará. Eu gosto muito das questões da estadual do Ceará. Eu fazia muito exercício da USE, porque eu acho que as questões são muito bem pensadas, sabe? E foge um pouco, assim, do padrão de questão do Enem. Então, eu gostava muito, porque me obrigava a estudar bastante. Ó, as superfícies de projeção das representações cartográficas podem apresentar características geométricas distintas, a fim de permitirem variabilidades apropriadas para que as projeções cartográficas sejam realizadas adequadamente. Considere as afirmações a seguir que tratam sobre as projeções cartográficas. 1. A projeção policônica, utilizada pelo IBGE, é um exemplo de projeção cartográfica polissuperficial em que a mesma superfície de projeção é utilizada repetidas vezes em diferentes posições relativamente à superfície de referência? Sim, verdadeiro.
A projeção policônica, ela é muito utilizada nos mapas do IBGE, igual a gente já viu vários mapas aqui nas aulas. Eu sempre mostro que é a policônica. E a policônica, ela é aquela em que se põe vários cones, né, no globo, e aí você tem a projeção para o cone, né? Só que a deformação dela acontece a partir de que você vai se afastando do centro de projeção, essas áreas vão aumentando, tá? Então, por isso que ela é utilizada repetidas vezes, tá? Então, a 1 é verdadeira. As projeções do tipo cilíndrico são comumente utilizadas para representar regiões próximas do Equador e de baixas latitudes. Verdadeiro, né? Porque as cônicas, onde eu tenho menos deformação, vai ser ali perto do Equador, onde eu tenho as baixas latitudes. A 2 está correta. Um dos aspectos mais importantes a se observar nas diversas projeções cartográficas é a distorção, uma vez que os produtos de uma determinada projeção cartográfica podem sofrer algum tipo de modificação em relação à área original. Correto. Lembra lá da aula onde a gente falou que todo mapa possui uma pequena distorção, certo? Dependendo de qual tipo de representação eu tenho. Então, ó, está correto o que se afirma em 1, 2 e 3. Resposta certa, letra D. Agora, questão 6 do vestibular da SPSEC da MAM deste ano, né? Ó, uma projeção cartográfica é o resultado de um conjunto de operações que permite representar no plano, tendo como referência paralelos e meridianos. Os fenômenos que estão dispostos na superfície esférica. Sobre a projeção cartográfica, pode-se afirmar que, então ele quer as corretas. A projeção conforme é aquela que preserva o tamanho da área, porém com alteração das formas, ou seja, os ângulos não são idênticos ao do globo terrestre, como exemplo a projeção de Mercator? Não, essa aqui está falsa. Por quê? A conforme, ela vai preservar a forma, então aqui eu tenho a forma preservada, e ela vai distorcer, aqui ó, tá trocado, né? E eu vou distorcer o quê? A área. Então, na projeção conforme, eu tenho que eu vou preservar a forma e eu vou ter a alteração da área, né? Número 2. Na projeção equivalente, as áreas se mantêm-se idênticas às do globo terrestre, porém a distorção das formas quando comparadas com o original. Por exemplo, a projeção de Peters. Certinho, tá verdadeiro, porque na equivalente eu tenho as áreas idênticas, mas a forma ela vai ficar distorcida, tanto que no mapa de Peters a gente tem a impressão de que ele está todo esticado, certo? Eu tenho a forma alterada, mas as áreas são mantidas. Ó, na projeção afilática, as áreas e as formas são preservadas na sua forma original. Por isso, tem sido uma das mais utilizadas em atlas e mapas de divulgação, como, por exemplo, a projeção de Robinson. Essa aqui está falsa, porque a afilática é aquela em que eu não tenho nenhuma das propriedades geométricas mantidas, né? Então, assim, embora ela realmente seja uma projeção utilizada em atlas, porque ele é mais, tipo, bonitinho, né? Eu não tenho nenhuma das características geométricas mantidas, né? Então, a 3 está falsa. Ó, a projeção equidistante é geralmente utilizada para fins específicos. As distâncias, quando traçadas do centro da projeção, são precisas, porém, há distorção nas formas e nas áreas. Essa tá verdadeira, porque o próprio nome equi, né, de distante, equidistante, eu mantenho as distâncias. Então, ó, tá certo, porque as distâncias são precisas, embora eu tenha distorção nas formas e nas áreas. Então, ó, das afirmações acima estão corretas apenas a 2 e a 4.
Então, eu tenho que a resposta certa é a letra B. Agora, eu achei essa questão, né, número 7, do vestibular de medicina da Unip, bem interessante para a gente dar uma repassada na projeção de Mercator. Vamos lá. Dentro de um cilindro e atrás a planificação desse cilindro com as latitudes e as longitudes. Vamos lá. Uma desvantagem dessa projeção é, letra A representação dos círculos polares em linhas curvas. Não, né? Não tem nada a ver, porque essa representação eu tenho que ela é feita em linhas retas. Então, a letra A tá fora. O espaçamento decrescente dos paralelos sentido polos. Não, decrescente não. O espaçamento, ele é crescente, porque quanto mais do centro para os polos, eu tenho que esse espaçamento, ele vai aumentando. Então, ele não é decrescente, ele é crescente, até porque eu tenho a deformação acontecendo nas áreas polares. Então, a letra B também está fora. A distorção de área que ocorre em altas latitudes, certo, é o que a gente acabou de falar, porque a distorção que acontece na projeção cilíndrica, ela vai se dar aqui nas altas latitudes, né? Então, eu tenho uma grande distorção nos polos, é uma desvantagem. A representação em conformidade dos polos norte e sul, também não, porque eu não tenho conformidade na representação dos polos, é onde eu tenho a deformação acontecendo nesse tipo de representação. Então, tá fora também. A equivalência de formas entre os paralelos e meridianos? Não, porque se eu tenho equivalência de forma, isso não é uma desvantagem, né? Então, tá fora. Então, a letra correta é a alternativa C. Tá, agora a questão 8 do V. Ui! Volta. Vai, cadê minha caneta? Aí. Do vestibular da Mackenzie desse ano, 2023. Então, é uma questão de escala, ó. Considerando que a distância em linha reta entre Kiev, capital da Ucrânia, e Moscou, capital da Rússia, países recentemente envolvidos em uma guerra, é de 750 quilômetros, em um mapa na escala 1/5 milhões, essa distância seria de, então, ó, em um mapa. E ele já colocou as unidades todas em centímetro. Então, eu vou trabalhar tudo em centímetro. Né? Então, eu já vou transformar aqui, ó, que 750 quilômetros vezes isso daqui, 100 mil. Eu vou adicionar os zeros, né? Então, vai dar aqui 3 aqui, ó. 75 milhões de centímetros. Beleza, então a primeira parte já transformei tudo em centímetro. Agora eu vou colocar aqui, ó. 1 centímetro no mapa equivale, ó, a 5 milhões de centímetros no real. Que vai valer essa distância que ele me deu de 750 quilômetros no mapa. Então, eu vou colocar x e equivale a essa distância, né? Agora, eu vou fazer a regrinha de 3. Vai dar aqui, multiplica cruzado, né? Ó, x é igual a 75 milhões dividido por 5 milhões, aqui tudo em centímetro. Por que eu tô sempre repetindo a unidade? Para já deixar bem claro que tá tudo em centímetro, porque ele está me pedindo em centímetro. Ó, corta, 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 corta. 75 dividido por 5 vai dar 15 centímetros. Então, a distância do mapa, no mapa vai ser 15 centímetros. Resposta na letra D. Então, vamos entender o que a gente fez.
Primeira coisa, peguei a distância que ele me deu em quilômetros, né? Que ele me deu que a distância de uma cidade à outra é 750 quilômetros. Já passei para centímetro. Por quê? Porque que a escala é dada em centímetro. E depois que ele quer saber essa distância no mapa, quanto que daria? Já transformei em centímetro, então 750 quilômetros, passei essa distância para centímetro. Depois montei a regra de 3. 1 centímetro no mapa, que a escala que ele me deu, equivale a 5 milhões de centímetros no real, né? O que são 5 milhões de centímetros? Equivale a essa distância em quilômetros, né? Então, ó, passei aqui 1 centímetro no mapa, equivale a 5 milhões de centímetros na realidade. Montei a regra de 3, né? Quantos x daria no mapa se eu tiver 75 milhões de centímetros? Fiz a regra de 3 e achei que daria 15 centímetros no mapa. Equivalente aqui à alternativa D. Agora, questão 9 do Enem de 2022 sobre escala. Vamos lá, que essa questão é bem legal. Ó, ele deu um mapa aqui falando o possível trajeto do voo, né, da Malaysia Airlines antes da queda em 2014. Então, ele deu um mapa e ele deu uma distância aqui, ó, né, ó, local onde os destroços foram avistados, a cidade de Perth, e aqui eu tenho 2.500 quilômetros. Então, vamos lá. Considerando-se que a distância entre o local onde os destroços do avião foram avistados e a cidade de Perth é de 2 centímetros, a escala, agora ele quer a escala do mapa, aproximada dessa representação cartográfica é de, lembrando que toda escala ela é trabalhada em centímetros, né? Então, eu tenho aqui que essa distância que ele me deu de 2.500 quilômetros, ela equivale a 2 centímetros. Então, eu tenho que se 2 centímetros equivale a 2.500 quilômetros, toda escala eu quero saber a distância de 1 centímetro. Então, 1 centímetro vai ser a metade disso. A metade de 2.500 vai ser 1.250. Então, eu tenho que 1 centímetro no mapa equivale a 1.250 quilômetros. Só que toda escala eu tenho centímetro. Então, eu vou ter que transformar esses 1.200 quilômetros para centímetros. Então, eu tenho que 1.250 quilômetros vai equivaler x centímetros, né? Então, ó, 1 quilômetro eu tenho 100.000 centímetros. É só multiplicar. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1.250 mais 1, 2, 3, 4, mais 5 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho que a escala vai ser 1 centímetro, né? No mapa vai ser equivalente a 125 milhões de centímetros. Então, essa escala tá na 1 para 125 milhões, ó. Esse númerozinho tá na letra E. Então, a alternativa correta é a letra E. Ó, vocês entenderam? Vamos repetir o que a gente fez. 2 centímetros no mapa equivale a 2.500 quilômetros. Se a escala eu quero saber o que é o valor de 1 centímetro do mapa, então eu tenho que, se 2 centímetros equivale a 2.500 quilômetros, 1 centímetro é a metade dessa distância, vai dar 1.200 quilômetros. 1.200 quilômetros eu vou ter que passar para centímetro. Então, se 1 quilômetro eu tenho que vale 100.000 centímetros, quanto que vai valer 1.250 quilômetros? Vai valer 125 milhões de centímetro. Então, esse é o valor da nossa escala. 1 centímetro está para 125 milhões de centímetros. Certinho?
Então, nossa alternativa é a alternativa E. Agora, uma questão do Enem também, do Enem de 2016, a respeito de projeções cartográficas. Ó, ele deu o logotipo da ONU, né? Um mapinha, então vamos lá. A ONU faz referência a uma projeção cartográfica em seu logotipo. A figura que ilustra o modelo dessa projeção é... Então, antes já da gente ver a letra A, que é a nossa resposta, vamos analisar as outras, por que elas não são. Então, ó, a letra B está fora porque é uma projeção cônica, então, nitidamente, não é essa. A letra C e a letra E são projeções cilíndricas, então também não tem como ser. A letra D também não, embora ela seja tangencial, não pode ser porque o logotipo da ONU, ó, eu tenho que o ponto central é no Polo Norte, certo? Tá aqui, ó. Então, não nos resta dúvida que a alternativa correta é a letra A. Agora, questão número 11, também do Enem, só que do Enem de 2001. Vamos lá, ó. Existem diferentes formas de representação plana da superfície terrestre, né? Da superfície da Terra, o planisfério. Os planisférios de Mercado e Peters são atualmente os mais utilizados. Apesar de usarem projeções respectivamente conforme e equivalente, ambas utilizam como base da projeção um modelo. Então, ó, aqui eu tenho Mercator e Peters. A gente sabe que eles são projeções cilíndricas, certo? Cilíndricas. Que eu envolvo a Terra num plano tangencial ao Equador como cilindro. Então, vamos descartar já de cara as que não são Mercator e nem Peters. Então, a gente tem, ó, a letra A e a letra E não podem ser porque são tangenciais. Letra B também não, porque a letra B é cônica. Então, nos sobrou aqui C e D. Só que a D também não pode ser, porque eu tenho o cilindro, né, dessas projeções tangenciando, ó, as baixas latitudes. Tanto que eu tenho na linha do Equador, onde eu tenho as baixas latitudes, os menores níveis de deformação, certo? Nessas projeções, ó, eu tenho os polos bem deformados. Então, quanto mais eu me afasto do Equador, mais deformação eu vou ter, certo? Então, a resposta correta dessa questão é a letra C. Gente, vamos para a questão 12. Só que assim, eu estava montando a lista e aí eu vi que essa questão eu ia colocar na aula anterior e acabou que eu coloquei ela aqui sem ver, na hora que eu estava escolhendo. Aí eu fiquei com dó de tirar, porque ela é uma questão sobre curva de nível, altitude e tal. Então, eu deixei aqui, mas a gente faz rapidinho, sem problema nenhum. A gente aproveita e já dá uma revisada, porque quem está estudando tem que saber de tudo mesmo. Então, vamos embora. Ela é sobre altitude e curva de nível. Então, a gente faz aqui rapidinho e depois continua com o assunto. Não tem problema. Ó, um determinado município, representado na planta abaixo, dividido em regiões de A a I, com altitudes de terrenos indicados por curvas de nível, precisa decidir pela localização das seguintes obras. Então, eu tenho 1. Instalação de um parque industrial. 2. Instalação de uma torre de transmissão e recepção. Então, lá, considerando impacto ambiental e adequação, as regiões onde deveriam ser de preferência instaladas as indústrias e torres são respectivamente. Então eu tenho indústria. Quando a gente vai instalar um parque industrial, a gente tem que ter ele numa área mais aplanada do terreno, que não tenha tantos desníveis, e um pouco fora, né, do centro da cidade e tal. Então, a gente tem que ter uma área mais afastada. E a gente vai instalar torres, né, de recepção e transmissão, eu preciso de quê? Lugares mais altos, justamente para receber os sinais sem muitas interferências. Então, vamos lá, eu preciso, então, para as indústrias, né, vão instalar as indústrias primeiro, um lugar mais aplanado e distante dos centros, né, e as torres um local com maior altitude.
Então, é só a gente procurar aqui no mapa quais são essas áreas. Letra A, E e G. Então, eu tenho aqui que na E é um lugar alto. Para as indústrias já não dá certo, né? Porque como que eu vou colocar um monte de indústria, estacionamento, máquina, não sei o quê, num terreno acidentado? Não vai rolar muito. Então, a letra A, eu já vou logo dar uma descartada. A letra B, H e A. Aqui no H, eu tenho rios e vegetação muito próximos aqui. E eu tenho cidade, então já não vai ficar muito legal, porque como eu tenho vegetação, aqui ó, eu não posso causar tanto impacto ambiental para construir esse parque industrial. Então, se tem vegetação, tem rio, eu já vou causar um grande impacto ali. Então, já não é o mais adequado. Letra A, aqui, para colocar uma torre de transmissão, eu estou aqui na curva de nível 20. Eu tenho locais mais altos para colocar essa torre. Então, esse aqui também eu já vou dar uma descartada nela. Vamos ver aqui a letra C. Eu tenho aqui I, ó. O I aqui eu tenho perto da rodovia, afastado do centro da cidade, estou longe do rio e da vegetação. Então, é um local legal. E aqui, ó, eu tô na curva de nível 10, o que é muito bom, porque eu não tenho muito terreno acidentado, eu tô num platôzão aqui, ó. Então, para a indústria, eu tô num local bacana. Então, o I aqui tá bom. As torres, local E. Então, eu vou ver aqui o E, ó. O E aqui, eu tenho a curva de 40, eu tenho a curva de 30. Ó, então eu tô no local mais alto aqui da região. Então aqui tá bom, porque eu tô no local alto, tô relativamente próximo, mas não tô dentro do centro da cidade, então não vou ter tanta interferência de prédios ali no meu sinal. Então aqui é um local bom para eu colocar uma torre. Então eu vou deixar a letra C, mas vamos analisar as outras. Letra B e I. A B aqui para um parque industrial, no meio de uma curva de nível aqui, ó, de 30 e de 40, já é bem acidentado e tem vegetação, já não vai rolar. Então, essa aqui também não. E a letra E, aqui para a indústria, também não vai ficar muito bom. Eu estou no meio do barranco praticamente, tem a cidade aqui, já não vai ficar muito bom. Então, eu também vou dar uma descartada nessa. Então, nossa alternativa é a letra C. Gente, embora essa questão tenha ficado aqui meio fora do contexto, eu achei ela interessante porque a gente trabalha as curvas de nível. Era para ter ficado na outra lista, mas eu acho que na hora que eu fui montar ali as aulas, sem querer ficou. Mas é uma questão boa e já deu para a gente dar uma repassada aí no conteúdo da aula passada, que foi curvas de nível, beleza? Bora! Agora, uma questão do Enem PPL de 2021. Essa questão é muito bacana, né? Porque ela traz aí um contexto mais histórico. Vamos ler o textinho, ó. Primeiro, vamos ler o comando para a gente saber mais ou menos o que está pedindo. Ó, a cartografia moderna, na perspectiva descrita no texto, passou a representar a Terra dando ênfase aos ou às. Então, vamos lá. A imagem modelo, ou seja, toda construção da realidade, é um instrumento de poder. Então, ó, instrumento de poder. E isso desde as origens do homem. A imagem, um guia de ação que tomou as mais diversas formas. Até fizemos da imagem um objeto em si e adquirimos com o tempo o hábito de agir mais sobre as imagens, simulacros dos objetos, do que sobre os próprios objetos. Poderíamos imaginar o estudo dos sistemas de representação em ligação com as classes que detinham o poder ao longo da história. Né? É um texto aqui, ó. Então, a gente já está falando, ó, uma geografia do poder. Então, o que ele quer dizer ali, né? Que as classes que detinham o poder, a riqueza, né?
eles tinham mais acesso aos instrumentos de representação do espaço geográfico, né? Então, por quê? Porque com a dominação, o entendimento daquele espaço é mais fácil de dominar, né? Lembre-se de que informação é poder, né? Então, isso está conectado. Então, ó, a cartografia moderna, na perspectiva descrita no texto, passou a representar a Terra, dando ênfase ao impasse. Então, vamos lá. Letra A. As escalas de tamanho grande? Não, né? Eu não tenho muita relação de poder com a relação das escalas. Então, não está falando muito disso, não tem muito a ver. As áreas de domínio hegemônico? Acho que sim, isso tem a ver. Vamos ler as outras. Por quê, né? Porque se eu tenho um domínio hegemônico, eu tenho aquele lugar representado melhor nos mapas, eu tenho domínio daqueles mapas para eu, um pelinho voando aqui, para eu poder dominar o espaço, entender melhor aquele espaço. Então, né, já tem mais a ver com o que o texto está me falando. Aspectos da teoria geocêntrica? Não, o texto não fala nada da Terra estar no centro de alguma coisa, não. Então, esse está meio fora também. Projeções cilíndricas equivalentes? Também não está falando nada de projeção cilíndrica, nem nada. Diferenciações de legendas coloridas? Também não, né? A perspectiva descrita no texto tá falando muito mais sobre classe e poder que aspectos cartográficos de mapas. Então, a resposta certa é a letra B. Por quê? Porque ele está me falando da perspectivas de áreas de domínio hegemônico. Então, ó, a nossa resposta certa é a letra B. Agora, a nossa 14ª questão. Eu juro que tá acabando. São 16 questões. É uma listinha um pouquinho grandinha, gente, mas é para vocês fixarem muito bem esse conteúdo, tá? Não tem como estudar sem fazer exercício, tá bom? Então, assim, façam muito exercício. Peguem bastante, ainda que as questões pareçam muito umas com as outras, é uma forma da gente fixar o conhecimento dentro da cabecinha da gente, tá? E fixar, né? Lembrar, assim, daqui a pouco eu esquecer, não, é pra gente saber pro resto da vida, né? Pra gente depois entrar na faculdade, tá? Lembro, dá pra tirar onda ainda de CDF. Isso aí, gente, tô brincando, tá? Mas vamos lá, ó. Enem PPL 2017, né, ó. Projeção cartográfica é uma transformação que faz corresponder a cada ponto da superfície terrestre, um ponto no plano. Então, ele me deu 3 mapinhas aqui. O que a gente já pode tirar desses mapas que ele deu? Que são 3 projeções, o quê? Cilíndricas, né? Ó, eu tenho aqui uma parecida com Mercator, ó, eu tenho aqui as latitudes e as longitudes representadas um pouco diferentes, mas ainda assim são projeções cilíndricas. Então, vamos lá. As relações do plano de projeção à superfície projetada, mostrada nas figuras, são identificadas, respectivamente, em... Gente, se vocês ficarem com dúvidas nessa questão, uma das formas de eliminar as alternativas é prestar atenção nesse mapa do meio. E aí, a gente já exclui aquelas alternativas que não podem ser de forma alguma. Então, ó, a letra B não pode, porque como é uma representação cilíndrica, uma projeção cilíndrica, né? Então, essa aqui tá fora. A letra C também tá fora, porque eu tenho uma projeção que tangencia o Equador e não os polos. A 2 também, né? A letra D aqui também tá fora. E aí eu tenho a letra A e a letra E. Então, vamos lá agora. A letra A, eu tenho que a número 1. Eu tenho esse mapa, ó, ele tá com uma projeção que eu tenho a Austrália aqui, a África aqui. Essa aqui tá certinha. E esse mapinha que eu tenho, que aqui, ó, parece que os países estão deitados, né? Então, ó, tem a América do Sul aqui, ó, parece que ele tá deitadinho.
Então, agora vamos entender qual que é cada um. Vamos pela letra E. Aqui, na número 3, eu tenho uma projeção cônica, né? Se eu tivesse uma projeção cônica, eu estaria vendo o Polo Norte no centro do meu mapa e aí eu teria aquelas áreas em volta aumentando porque eu estou afastando do centro. Não é o que acontece aqui. Embora eu tenha o Polo Norte bem aqui no centro do mapa, o resto dessa representação ela está de forma cilíndrica, né? Porque eu tenho tangenciamento linear aqui, ó. Então, a E não pode ser porque isso daqui não é uma projeção cônica, né? Então, analisando agora o número 1, esse meu mapa, ele não é uma projeção azimutal, certo? Porque aqui, ó, eu tenho de novo ele tangenciando o Polo Norte e eu teria aquele mapinha lá que a gente viu no logotipo da ONU. Não é esse mapa que ele está me representando aqui. De novo, aqui eu tenho uma projeção cilíndrica, né? Embora esteja num ângulo que a gente não esteja acostumado a encontrar, é esse ângulo aqui, ó. Eu tenho a inclinação desse cilindro no ponto de tangenciamento aqui no globo terrestre. Em vez de eu tangenciar o Equador, que nem essa aqui, eu estou tangenciando essa linha, de forma que ela me aparece aqui nessa representação. Então, a alternativa correta é a letra A. Agora, nossa penúltima questão. Eu sei que vocês já devem estar bem cansados, mas quem ficou aqui até a 15ª vai para a 16ª. Tenho certeza que está levando os estudos a sério e vai mandar muito bem no Enem e nos vestibulares, tá? Porque é isso aí. Quem faz muito exercício passa. Falando sério, gente, tá? Eu tô com uma frase, mas eu esqueci a frase. Aí eu dei uma travada. Mas vamos lá, ó. Ele deu aqui um mapinha. Então, ó, eu tenho um hábito de sempre ler, gente, e eu acho muito importante a legenda de qualquer figura que apareça na prova. Porque aqui eu já consigo mais ou menos entender o que vem no comando da questão, nas alternativas, tá? Então, é muito importante ler sempre a fonte da imagem. Ó, a imagem apresenta um exemplo de croquis de síntese sobre o turismo na França. Se é croquis, o que é croquis? Geralmente, vamos supor, o arquiteto usa muito croquis. Quando a gente vai fazer um projeto, um desenho rápido, a gente faz um croquis. É um desenho geralmente sem escala, a gente tenta manter as proporções, mas não tem escala, é um desenho mais livre, né? Que ele representa uma ideia, né? Então, ó, a imagem representa um exemplo de croquis de síntese sobre o turismo da França, né? Ó, os croquis são esquemas gráficos que, se você chega nessa questão sem nunca ter ouvido falar a palavra croquis, não se preocupe, porque você vai conseguir fazer essa questão analisando cada alternativa de acordo com a figura que está aqui. Então, respira, relaxa e vamos embora. Ó, então, se ele falou que é turismo, que é um mapa, você já olhou aqui, ó, não achou escala, então não tem escala, é um mapa mais livre, né? Eu tenho, ó, legendas, então, ó, fluxo de turista, principais eixos, litorais planejados, os parques, turismo balneário, turismo de montanha, verde, turismo cultural, muito importante, tem os que são menos importantes e as estações. Então, ó, é um croquis de turismo. Então, vamos lá. Os croquis são esquemas gráficos que têm as medidas representadas em escala uniforme. Gente, nem escala aqui, nem escala gráfica eu tenho. Então, se eu não tenho escala, então não condiz, né? Porque eu não tenho escala uniforme, é um desenho mais livre. Então, a A já está fora. Ressaltam a distribuição espacial dos fenômenos e os fatores de localização? Eu acho que essa condiz, tá? Vamos deixar ela aqui e vamos analisar as próximas. Tem a representação gráfica de distâncias do terreno feito sobre uma linha reta graduada? Gente, não tem, tá? Ou não tem representação gráfica de distância, não tem nada, tá? Não tem uma distância, não tem nada aqui, então essa C também tá fora.
indicam a relação entre a dimensão do espaço real e do espaço representado por meio de uma proporção numérica. Isso aqui seria escala, não tem, tá? Ele não tem escala, então essa também está fora. Proporcionam a obtenção de informações acerca de um objeto, área ou fenômeno localizado na Terra sem que haja contato físico. Essa poderia gerar alguma dúvida, porque ele está falando aqui a obtenção de informação acerca de um objeto, área ou fenômeno, mas ele não me dá a área de nada, entendeu? Sem que haja contato físico, não, ele só é um mapinho para me mostrar ali algumas informações turísticas, ele não tem uma obrigatoriedade de escala, de medida, de proporção de nada, entendeu? Então, tá fora também. Então, ó, eles ressaltam a distribuição espacial dos fenômenos e os fatores de localização. Sim, eu sei onde está mais ou menos as estações, o que é importante, o que não é. Ele colocou o nome aqui dos lugares, né? Então, assim, ele não tem uma obrigação de escala, de distância. Se eu quiser saber qual é a distância de uma estação para outra aqui, ele não me dá isso, mas ele me dá a localização, certo? E os fenômenos e os fatores que estão ali naquele espaço. Só isso, certinho? Por isso que a nossa alternativa correta é a letra B. Agora a gente vai para a nossa última questão da listinha. E é uma questão de escala para a gente descobrir qual é a escala do desenho, que nem aquela outra que a gente fez, certo? Então vamos lá, ó. Enem PPL 2015. Ele me deu um mapinha com uma distância aqui, uma cartinha com essa outra distância, e vamos ler. As distâncias representam a distância real, desão, entre duas residências e a distância proporcional, desinho, em uma representação cartográfica, as quais permitem estabelecer relações espaciais entre o mapa e o terreno. Para a ilustração apresentada, a escala numérica correta é... Então, ele quer a escala desse desenho. É mais ou menos parecida com aquele outro exercício que a gente fez, né? Então, eu tenho aqui, ó, primeira coisa para a gente descobrir a escala é o quê? Passar todas as medidas para centímetros, porque a escala é dada em centímetros. Então, o que é a escala? 1 centímetro no mapa é igual a quanto de distância no mundo real? É isso que ele quer, né? Então, ele quer saber a escala que está aqui, esse desenho, né? A proporção. Então, primeira coisa, se eu tenho desão que é igual a 2.000 metros, quantos de centímetro que é isso? Se 1 metro são 100 centímetros, eu vou multiplicar isso por 100. Então, eu tenho que isso daqui vai ser... Peraí que eu fiz continha errada. É 2.000 metros, né, Marília? É só mais 2 zeros. E menina. Deixa eu apagar o ponto ali. É porque já tá muita questão, né, gente? A cabeça já começa a falhar. Ó, isso. Então, eu tenho que 2.000 metros vão ser 200.000 centímetros. Isso aí. Outra distância que ele me deu aqui, ó, é que lá no mapinha, né, em vez dele já dar em centímetro, o que o bonito fez, ou a bonita que montou isso aqui, deu em milímetro. Então, ou seja, é muito pertinho a casa. Então, ó, o Dzinho, que é 40 milímetros, quanto que é 40 milímetros em centímetros? 40 milímetros, gente, são 4 centímetros, tá? Você pegar a reguinha aí, você vai ver. 4 milímetros, 4 centímetros. Então, eu tenho que o Dzão é a distância real. A distância real é
200.000 centímetros. E a distância no mapinha, eu tenho que vai ser 4 centímetros. Ele quer a escala disso, né? Que é o quê? A escala numérica para ele fazer a representação correta. Então, eu vou medir aqui, ó, que 1 centímetro do mapa é o que ele está procurando. Então, eu tenho que x centímetro do real. Certinho? E 4 centímetros do mapa, eu tenho que vai ser 200.000 centímetros do real. Aí é só montar, né, a regrinha. Então, vai ser 4x é igual a 200.000 centímetros. X vai ser 200.000 dividido por 4. Quanto vai dar isso aqui, gente? 50.000 centímetros. Lembra que isso aqui é centímetros, tá, meus anjos? Então, ó, qual que vai ser a escala? Se eu achei 50.000 centímetros, e a escala sempre dá em centímetros, eu tenho que a escala é igual 1 está para 50.000. Essa é a minha escala, o que me dá a resposta alternativa C. Então, vamos entender o que a gente fez de novo, né? Então, ele me deu a distância entre as duas casinhas, real, e a distância no mapa. E aí, ele perguntou a relação de escala entre essas duas distâncias. Eu coloquei, então, já tudo em centímetro, porque para eu trabalhar com escala, eu tenho que estar em centímetro. Então, ó, o Dzão, que é a distância real das duas casinhas de 2.000 metros, eu tenho que é 200.000 centímetros. A distância que ele me deu no papel, né, das duas casinhas, lá na carta, de 40 milímetros. 40 milímetros são 4 centímetros. Então, ele quer quanto que vale 1 centímetro no mapa, né? Em real, no centímetro real. Então, eu vou colocar que 4 centímetros no mapinha equivalem a 200.000 na medida real. Então, montei a regrinha de 3 e achei que 1 centímetro no mapa equivale a 50 centímetros da medida real, o que me dá a alternativa C. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Eu sei que foi puxado, 16 questões é bem puxado, mas eu prefiro pecar pelo excesso do que deixar faltar, tá? Eu sempre fiz muito exercício, desde até na faculdade, eu sempre gostava de fazer muito exercício para fixar bem o conhecimento. Então, assim, estudem bastante, leiam a teoria, depois pega exercício para fazer, pega questão, marca as que vocês tiveram mais dificuldade, depois vai lá, volta, qualquer dúvida, postem aqui nos comentários, tá? Eu sei que essa aula era para ter saído na quinta passada, mas a gente teve que resolver algumas coisas, e aí acabou que a gente vai soltar hoje. Mas, manda ver, tá? Qualquer dúvida a gente tá aqui para ajudar. E façam bastante exercício, tá? Eu sei que tá repetitivo falar isso, mas eu acho que é a melhor forma que a gente tem para fixar um conhecimento. Eu sei que essa parte de conta, algumas pessoas têm mais dificuldade, eu tenho muita dificuldade em exatas, principalmente matemática, mas nada do que a nossa persistência, a nossa capacidade de acreditar na gente mesmo, que tudo é possível, não dê conta, tá? Eu tô aqui, eu sou a prova viva de que a gente pode se esforçar para aprender aquilo que a gente tem dificuldade. Eu sei que essa parte de projeção tem muita decoreba, mas se a gente pegar, olhar, entender direitinho, a gente consegue, tá? Para fazer um negócio que não fique decorado, que fique entendido, tá?
Qualquer dúvida, podem me acionar mesmo. Eu demoro um pouco a responder lá no Instagram, mas aqui eu sempre tô olhando os comentários e eu respondo direitinho, tá? Um grande beijo. Fiquem com Deus, com o que vocês acreditam aí, para dar força para vocês. A gente está entrando no segundo semestre agora. Eu sei que as coisas, como a gente começa a ficar meio assustado, mas não precisem ficar assustados, porque tudo é uma fase, tudo vai passar. E eu acredito muito no sucesso de vocês, tá? Um grande beijo. Já ia fazer coração, foi tudo meio confuso, mas eu tô aqui junto, nós estamos juntos aqui. Um grande beijo. Fui!